Paz do Senhor, presbítero Daniel Ferreira, paz do Senhor, Banda Hebron, querida Banda Hebron, da qual tive a alegria de fazer parte dessa equipe maravilhosa que adora o Senhor. E estamos aqui ainda fazendo parte dessa live, desse trabalho, esse projeto, iniciando hoje, de lives, de adoração. Agradeço ao líder, presbítero Daniel, pelo convite, que nos foi formulado. Para nós é a honra é nossa de poder estar aqui junto com a Banda Hebron e muito mais ainda trazendo a palavra do Senhor, uma reflexão também de 20 minutos da palavra de Deus, eu creio, 20 minutos, para poder nos dirigir. Também é uma honra estar aqui com você, querido ouvinte e assistente dessa live, que nos acompanha. Marquei vários irmãos da nossa família, da minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, enfim, minha família também, minha esposa, filhos, genros, para estarem também assistindo. Então, também queremos pedir oração por alguém que pediu oração nos comentários, a dona Maria Penha pediu oração pela Clarice Penha. Oração de todos os nossos irmãos que estão na escuta aí, orem pela amiga Clarice Penha. Que Deus abençoe a sua vida de vitória, e ela possa ainda dar glórias ao nome bendito do Senhor, testemunhando da bênção. Eu quero, junto com vocês, amigos, irmãos, refletir nessa noite sobre algo, vamos dizer assim, a chave da felicidade, da vitória, da bênção, a chave de nós, podemos dizer assim, percorrer essa jornada aqui na terra e poder na chegada poder dizer, valeu a pena. Deus quer isto de nós, Deus tem isto para nós. A palavra de Deus diz que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são bons, são os melhores que pode haver na terra, ou que alguém pode emanar, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Então quero, amado ouvinte, amigo, irmão que nos ouve, deixar para você aqui algo importante, nós refletirmos sobre a importância de algo que Deus preparou na terra, para que o ser humano alcance aquilo que Ele tem para nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre a verdade, a palavra esta, verdade. Agora há pouco o irmão Jorginho estava trazendo uma reflexão maravilhosa da palavra do Senhor e foi abençoado. E não sei se ele já viu, um irmão, nosso querido irmão daqui da nossa igreja, comentou só assim, verdade, irmão, verdade, ele colocou. Acima ele fez outro comentário também alusivo à mensagem que o irmão Jorginho trouxe, também positivo e uma bênção mesmo. E ele, no segundo comentário após aquele, ele colocou assim, no primeiro após aquele, ele colocou verdade. E essa palavra diz tudo. Então é isso que eu quero dizer para você hoje, a importância da verdade. Só o que difere a verdade, vamos dizer assim, no seu efeito, qual é o propósito dela, qual é a função que ela vai desempenhar. Por exemplo, nós precisamos da verdade em tudo aqui nessa terra. Nós não podemos negar isso. Nas coisas terrenas, humanas, materiais, nos relacionamentos humanos, nas instruções, nas orientações, no estudo, nos pedidos de informação, nós precisamos da verdade. Se faltar a verdade, pode ser constrangedor para nós, pode trazer até prejuízo, pode ser até fatal. Exemplo de fatal, falta da verdade seria fatal. Vamos, por exemplo, tomar o exemplo assim, uma torre de controle de comando de um Boeing, que está com, vamos dizer, 300 e poucas pessoas no ar. Aquela torre tem alguém ali responsável, numa tempestade, na hora de aterrissar, ou à noite, ou momentos de tempo ruim, até muitas vezes o tempo bom. Mas o piloto do Boeing precisa da verdade, das coordenadas ser ditadas com verdade lá da torre,
para eles poder aterrissar e trazer em segurança aquelas 300 e poucos passageiros do Boeing. Se faltar a verdade nessa hora, pode ser fatal para muita gente. Se você está numa grande metrópole, lá no centro da grande metrópole, dirigindo, e tem um sinal vermelho, amarelo e verde, sinaleira. Se faltar a verdade numa hora ali, que uma luz daquelas, faltar a verdade e acender a luz errada, pode ser fatal para um motorista ou pode ser fatal para um pedestre, ou para muitos. Uma placa de trânsito, né? Automóveis vão lá 80, 90 por hora, tem uma placa que orienta, ali tem uma ponte, tem um quebra-mola, tem tal coisa ali, né, na entrada de uma cidade. Se faltar a verdade, se não tiver aquela placa de orientação ali, pode trazer prejuízos financeiros ou até de vidas. Se você vai pedir uma informação numa cidade que você não conhece, você chega para alguém, você espera que aquela pessoa te informe com verdade. Já aconteceu comigo. Graças a Deus eu tive a bênção de Deus de poder, sempre que pedi informação, no caso lá em Porto Alegre mesmo, eu cheguei para alguém e esse alguém me disse realmente o que eu precisava. Mas veja que se faltasse a verdade, para mim que não conheço muito lá, então a verdade se faz importante. E o que eu digo é que só o que diferencia o efeito da verdade é a função que ela exerce. Pode ser um efeito maior ou menor, mas sempre terá um resultado, um efeito, uma consequência da presença, uma consequência positiva, a presença da verdade, ou da ausência da verdade, uma consequência danosa, negativa, prejudicial ou até fatal. Nós estamos falando da importância da verdade em si, verdade. Agora nós podemos ver que a Bíblia e a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, a verdade a verdade que podemos dizer assim, não há nela sombra de variação, não há nela mudança, e que ela toca as consequências, os resultados dessa verdade são eternos. A palavra de Deus diz, e ela valoriza muito a verdade. A Bíblia diz que os primeiros habitantes da terra decaíram no pecado porque, ao invés de ficar com a verdade de Deus, eles deram ouvido a Satanás, que veio e disse assim, não é assim como Deus disse para vocês, isso aí é mentira. Deus não disse a verdade para vocês. Na verdade vai acontecer assim. E o tentador, usando a serpente, fez que eles desviassem os seus ouvidos da verdade que Deus tinha lhes dito sobre se abster de comer o fruto do meio do jardim, fruto proibido, e eles se absteram de crer na verdade em vez de obedecer à verdade de Deus. Eles deram crédito à negação da verdade, à mentira. Foi o que levou eles a pecar, porque deixaram a verdade para atentar a outra coisa que não é condizente com aquela verdade, é pecado. E eles pecaram, é desobediência. Então eu quero trazer para vocês alguns versículos, porque o tempo passa, né? O relógio está parado, eu estava me baseando nele, né? O tempo passa e nós temos que meditar sobre a verdade. Então eu pesquisei na palavra de Deus, e a Bíblia fala em Provérbios 23 assim, compra a verdade e não a vendas. Como assim comprar? Quer dizer que alguém deve vender a verdade? Não, está dizendo aqui não a vendas. Mas também está dizendo assim, compra a verdade. Por que compra? Se preciso for eu comprar, eu pagar o preço por alguém que me diga a verdade. Claro que isso não é o que Deus quer.
Mas se for exigido, se preciso for, se tiver que pagar um preço, vamos dizer assim, de correr longe, se tiver que pagar um preço de andar léguas, se eu tiver que pagar um preço de deixar o meu conforto para ir atrás da onde está a verdade, eu devo fazer isso. Ah não, mas aqui na minha porta tem algo, tem um discurso bonito, ali no outro lado da minha rua tem discurso bonito, ali no outro lado da rua tem algo que eu gosto de ouvir, que enche meus ouvidos e que me apoia em tudo que eu gosto. Por que eu vou sair? Mas não é isso que deve ser. Eu devo ver onde está a verdade. E se a verdade estiver do outro lado da cidade, e ali na minha porta tiver algo que não condiz com a verdade, mas eu tenho que pagar o preço de caminhar longe, de deixar deixar aqui o conforto da minha casa, para ir lá do outro lado. Mas se está a verdade lá, vale a pena. Compra a verdade. Agora, se alguém precisa da verdade, você tem ela, não vende, fala ela de graça, dá ela de graça. Tu me paga tanto, eu prego o que tu quer. Tu me paga tanto, eu falo o que tu gosta. Não vendo. Eu falo de graça, mas sempre falarei a verdade. Muitos estão pensando em comprar a verdade. Muitos estão pensando em mudar a verdade pela sua influência. Muitos estão pensando em mudar a verdade pela sua capacidade influenciadora da humanidade. Muitos estão pensando em mudar a verdade porque atrai mais gente. Muitos estão intentando em deturpar a verdade para ser aplaudidos. Muitos fazem isso e não é de hoje, isso é da humanidade. Agora, compra a verdade e não a vendas. Vai longe em busca da verdade. Caminha longe em busca da verdade se for preciso. Sacrifica-te em busca da verdade. Eu digo sacrifica no sentido de fazer um sacrifício que sai da zona de conforto em busca da verdade. Porque vale a pena. A verdade é tudo. A palavra de Deus diz então em Provérbios: compra a verdade e não a vendas. No Salmo ela diz assim, o salmista no Salmo 119:30, ele diz assim, escolhi o caminho da verdade. A verdade é uma escolha. Por que ela é uma escolha? Porque no mundo nós temos a verdade e temos a mentira. No mundo tem o verdadeiro e tem o falso. No mundo tem a verdade e tem aquilo que parece verdade, mas na verdade não condiz com a verdade. Então escolhe a verdade. O salmista escolheu a verdade. Você já escolheu a verdade? Ou você escolhe o que te agrada? Muitas vezes a verdade não nos agrada em primeira instância. Ela nos agrada na forma que ela chega aos nossos ouvidos, mas os seus resultados são perfeitos e são benéficos para nós. Porque na verdade, se ela não nos agrada na forma que chega aos nossos ouvidos, é porque o nosso coração está inclinado para outro lado. Quando ele estiver inclinado para a verdade, quando ele estiver inclinado para o que agrada a Deus, a verdade nos será como mel à nossa boca. Será maravilhosa, será atrativa, será prazerosa. Quando nós nos sentimos incomodados com a verdade, é sinal que nós precisamos reger o nosso coração. É sinal que Deus quer nos trazer, porque nós estamos nos alienando da sua presença. E isso não é negativo, isso é bom. Pior se nós achasse tudo natural. Não, a verdade está aqui, mas eu não estou muito bem, mas eu não estou muito condizente com ela, mas está bom assim, não estou nem ligando. Não, quando a verdade dói, é porque ali tem um ferimento que Deus está colocando um medicamento, um remedinho. Porque a palavra de Deus diz assim: Deus fere e Ele sara. Quando Ele fere, dói. Por que Ele fere? Porque o orgulho, muitas vezes a arrogância, a soberba, a iniquidade, o erro, o mal está. Então Deus corta e aperta, espreme para sair para fora. E Ele espremendo o mal, Ele sara.
Isso é doloroso, muitas vezes é um processo que inflige incômodo para o nosso ego, para o nosso eu, mas ao mesmo tempo que ele fere, ele sara, né? Escolhi a verdade. Se nós queremos ser alisados por Deus, nós nunca vamos ser. Se nós queremos ser que Deus faça somente carícias nos nossos prazeres, nos nossos desejos, nas nossas vontades, nós estamos no lugar errado, diante da pessoa errada. Mas se nós queremos que Ele nos mostre o caminho, como diz aqui, o Salmo 25, versículo 5, disse o salmista: guia-me na tua verdade. Veja bem, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. O salmista discerniu muito bem que a verdade implica em salvação, a presença dela implica em salvação, resulta em salvação, frutifica em salvação. Então ele diz: Senhor, eu preciso de salvação, me guia na tua verdade. Quer dizer, sem a tua verdade eu não consigo ser salvo, somente pela tua verdade. E Deus enviou a sua verdade para isso, para nos corrigir, para que sejamos salvos. Porque o ser humano é condenado, não sei se você sabe, pelo pecado que está nele. Por ser pecador, ele não é digno de entrar na salvação de Deus. Mas pela verdade Deus veio para tirar, para libertar o mundo. Está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Isso é palavra de Jesus, não é palavra de homem, não é palavra de autoridade, não é palavra minha, é palavra do Senhor. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do poder do pecado, que escraviza, que arrasta para a perdição, né? Então por isso que o salmista orou, e foi grave na sua oração, dizendo: Senhor, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Que nós possa discernir a importância. Você quer ser salvo? Não pense que é a minha religião que me salva. Não pense que é a tua religião que pode te salvar. Não pense que é a placa da minha igreja, por mais que seja a igreja que prega a verdade, não é a placa dela, o nome dela que me salva, é a verdade que ela prega. Não pense que é a minha bondade que me salva. Não pense que é eu ser uma boa pessoa que me salva. Não. O que nos salva é ser guiado pela verdade, e a verdade trabalhando na nossa vida. Isso que nos salva. Ela precisa trabalhar, porque todos os dias nós vemos em nós coisas que ainda a verdade vem e, vamos dizer assim, ela dá um impacto naquelas coisas e mostra que ali não está ainda condizente, harmônico com a verdade. E aquilo ali eu me achego, nós devemos nos achegar a Deus e dizer: Senhor, aqui não está em harmonia com a tua verdade, aqui deu uma falhada, aqui deu uma deslizada, me ajuda, porque é a tua verdade que me salva. Jesus disse: vocês estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele disse para Deus na oração: Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade, sabendo que nós precisamos que a verdade trabalhe em nós. E assim como Deus sabe, como Jesus sabia que a verdade precisa trabalhar em nós, Ele também veio mostrar isso para nós, porque se nós não quisermos, não adianta teimar com Deus quer, mas como é que Ele vai fazer se eu não desejo? Ele faz por meio do conhecimento da verdade, da conscientização. Ele não força ninguém. A ninguém ele força, não é por força nem por violência. Nós estávamos ouvindo, é o Espírito Santo que convence, falou o irmão Jorginho, pela palavra do Senhor. Então Deus enviou o seu Espírito Santo, que usa a verdade, que é um instrumento dele, para convencer. Só que se eu não dou crédito à verdade, como é que a verdade vai trabalhar e frutificar na minha vida? A verdade brota de um coração honesto, quer dizer, e bom. A Bíblia diz que a semente brota de um coração honesto e bom. Agora, se tem espinho, pedra, beira de caminho, onde as aves comem e levam embora, como é que vai produzir?
Deixe o seu coração ser uma terra preparada por Deus, através até das aflições que você passa. Muitas vezes problema, essa pandemia, embora tenha o seu lado negativo, tem muita politicagem, muita coisa por causa disso, mas por que não vamos dizer que Deus trabalha de qualquer forma? Não pense que o inimigo está trabalhando, não. Deus tem o controle de tudo. E até nessa pandemia, Deus está preparando corações para que a sua palavra chegue e as pessoas digam: Senhor, eu quero frutificar. Para encerrar agora, disse no Salmo 43, versículo 3: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. A comunhão com Deus, ou a vida eterna nos céus, que é o monte santo de Deus onde nós vamos morar, está diretamente ligado à nossa atitude em relação à verdade de Deus, porque é através dela que nós podemos ser guiados ao monte santo de Deus. O lugar da comunhão com Deus, é o lugar de encontrar com Deus aqui nessa terra, é por meio da verdade. Se é alguma prática, alguma coisa, aqui, daquela forma ali eu busco a Deus, mas se não tiver condizente com a verdade de Deus, aquilo ali não leva nós a Deus. Eu podia dizer para Deus: você pode encontrar Deus se você pegar aquela cadeira ali e você se ajoelhar na frente dela e pedir para ela interceder. Mas aí você podia até dar crédito: é fácil porque eu estou enxergando a cadeira, é fácil a cadeira me ajudar a encontrar Deus, então eu aceito isso e vou fazer assim. Será que você vai encontrar Deus porque eu disse isso ou porque 1000 pessoas dizem isso para você? Não. Você vai encontrar Deus se a verdade de Deus diz. Como que ela diz para você encontrar Deus? É assim que você vai encontrar Deus. Agora, é mais fácil a minha vontade, é mais fácil as coisas que eu enxergo, as coisas que eu vejo, é mais fácil de qualquer jeito, mas é mais gratificante do jeito de Deus. Então, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, me levem ao encontro da tua presença, eu possa chegar a ti, eu possa ouvir a tua voz, possa sentir a tua presença, possa ter a tua presença trabalhando, limpando, operando, perdoando, lavando, guiando a minha vida, orientando meus pensamentos. E é a verdade que pode te ajudar nisso, minha amiga, que está aí nessa live nos ouvindo, meu amigo, meu irmão, minha irmã. E o versículo seguinte vai encerrar agora. Desculpa se eu estou passando um pouquinho. 2 Tessalonicenses 2,10 diz assim a palavra, o outro lado, em todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Esse aqui é um versículo assim, vamos dizer assim, de lástima, vamos dizer. Porque também tem aqueles que não amam a verdade. E infelizmente, qual é o resultado de quem não ama a verdade? E não vem a amar a verdade, parte dessa terra, sem dar crédito, dar valor à verdade de Deus, e perecer. Porque só o que pode salvar é a palavra de Deus, é a verdade. Só o que pode salvar. Quem não receber o amor da verdade, mas amar a iniquidade, amar a mentira, a Bíblia diz: o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz: a verdade vem de Deus e brotará da terra. Deus semeia a sua palavra na terra, está semeando hoje aqui. Eu estou sendo um mero semeador, porque a palavra vem de Deus, a semente vem de Deus. Ele é o que cuida dessa sementinha que vai chegar aí no teu coração agora e vai cuidar de você se você receber essa sementinha. E Jesus, para lembrar, disse assim, certa vez, em João 14,6, eu sou a verdade. Jesus é a verdade que salva. Jesus é a palavra, o verbo de Deus, verbo verdadeiro, palavra de Deus.
Deus abençoe meu ouvinte, minha amiga, meu amigo. Vou para casa consciente que trouxe a palavra, a verdade de Deus, não a minha, para você aqui. E sei que Deus vai te abençoar. Agradeço, presbítero Daniel, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, amigos. Amém. Vou convidar o evangelista Marcos, já estará orando para nós encerrar nossa live. Mas antes, vou convidar então o Rafael, vai passar